Ok, teve um dia que eu fui desafiado nesse canal a explicar buracos negros sem usar algumas palavras. Aí, como se não fosse o suficiente eu passar aquela dificuldade, vocês pediram tanto que agora eles querem me fazer passar a dificuldade de novo para explicar gravidade sem usar força e massa. Eu tô ferrado. Ok, mas vamos lá. Você já tentou explicar alguma coisa pra alguém, mas ficou sem palavras? Pois então, agora imagine explicar alguma coisa e não poder usar essas palavras específicas, porque é isso que vai acontecer agora. E aí pessoal, eu sou o Pedro Loz do Ciência Todo Dia e eu tô mais uma vez aqui no canal Tá Explicado da Estácio, porque depois de ter que explicar o que são buracos negros sem usar a palavra universo e espaço, a Estácio me fez um novo desafio. Hoje eu vou ter que explicar o que é gravidade sem poder falar força e massa. Ou seja, eu vou ter que explicar o que é gravidade sem usar praticamente as palavras que definem a gravidade. É bem provável que você tenha aprendido que a gravidade é uma das 4 interações fundamentais da natureza, ao lado do eletromagnetismo, a interação fraca e a interação forte. Ou até mesmo que a gravidade é uma atração que te puxa para o centro da Terra, mantém planetas em órbita ao redor do Sol e essa gravidade influencia as marés. Então esquece um pouco isso que eu vou te explicar que na verdade a gravidade não é uma força. É sério, eu vou errar isso no final do... Tá. Toda essa história ganhou muitas conclusões através das pesquisas de Isaac Newton e foram aprimoradas por Albert Einstein. E você deve ter ouvido falar da lenda que diz que, ao observar uma maçã cair de uma árvore, Newton concluiu que se corpos são atraídos para a Terra sem qualquer velocidade inicial, a Terra deve ter uma atração, que os obrigam a cair em sua direção. Por ser uma atração, Newton acreditou que deve ser ela que existe entre a Terra e a Lua, por exemplo. E se a atração entre o que faz os corpos é, sem dúvida, um fenômeno universal. Isso significa que Newton entendeu que a mesma atração que faz uma maçã cair no chão também mantém a Lua em órbita da Terra. Assim surgiu a lei da gravitação universal, que nos ajudou a entender melhor o universo. Por muito tempo, ela foi a teoria que explicava o universo. Segundo Newton, a intensidade da força gravitacional... Eu vou ter que falar força gravitacional. Eu preciso falar força gravitacional. Eu não posso deixar de falar força gravitacional nisso. Segundo Newton, a intensidade da força gravitacional que um corpo sente devido ao outro corpo é o produto... Eu tô quase desistindo. É o produto da massa desses corpos dividido pela distância entre eles. Eu não consigo trocar massa por outra coisa. Ou seja, dois corpos se atraem gravitacionalmente com uma força diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional à sua distância. Newton, você podia ter escolhido outras palavras. Quanto maior a coisa que faz os corpos serem eles mesmos, mais atração gravitacional. Quanto maior a distância, menor a atração gravitacional. Só que para isso funcionar, nós precisamos de uma constante, que é a constante da gravitação universal. Mas com a chegada da teoria da relatividade de Einstein, as coisas começaram a mudar um pouco, porque ela entrou em conflito com a teoria de Newton. Enquanto a gravitação universal dizia que a gravidade se espalhava como uma velocidade infinita, a relatividade dizia que nada viaja mais rápido do que a luz. E como nós acabamos de ver, a única influência da gravidade eram o que fazia os corpos. Mas tempo depois da relatividade de Einstein, nós descobrimos que até a luz é afetada pela gravidade. Mas luz não tem... Eu vou ter que falar. Massa. Por isso, uma nova teoria da gravidade tinha que dar as caras. E aí entra a relatividade restrita de Einstein, que diz que observadores com velocidade constante percebem as mesmas leis da física. Ou seja, não existe um experimento físico que dê resultados diferentes, mesmo se for feito parado no chão ou em algum veículo em movimento. Não existe diferença física entre movimento em velocidade constante ou repouso. Para explicar isso, Einstein imaginou uma pessoa em um elevador com uma balança sobre os pés para medir o seu peso. Consegui fugir da palavra. Se o elevador subir, o peso dessa pessoa vai aumentar. Se o elevador descer, o peso diminui. Agora, leve esse elevador para o espaço. Mesmo no espaço, o seu peso ia aumentar e diminuir, assim como na Terra. E se esse elevador fosse fechado, a pessoa não conseguiria diferenciar se ela estivesse no espaço ou na Terra. E agora, preste atenção no caso de uma queda livre. Se você cair no campo gravitacional da Terra, você vai estar sob o efeito da gravidade. Mas como a sua aceleração é a mesma que a gravidade, você vai sentir como se não tivesse peso. Esse é o mesmo princípio dos astronautas no espaço. Ao invés de estarem em gravidade zero, é
como se eles estivessem caindo eternamente e eles meio que sentem como se tivessem gravidade zero, mas eles não estão. E sobre a gravidade, também é possível explicar como ela influencia a luz. Se você pensar que existe uma fresta no elevador que deixa um feixe de luz passar, esse feixe ficará em linha reta enquanto o elevador estiver parado. Mas assim que ele começar a acelerar, a luz vai se curvar. No elevador, a gravidade e a aceleração são a mesma coisa. Esse é um princípio de equivalência de Einstein. Mas isso tudo que eu falei é projetado numa escala pequena, em um elevador só. Então, como que nós conseguimos entender a gravidade em uma escala maior? Eu já vou continuar a te explicar o que é gravidade, mas antes se inscreve aqui no canal e me conta o que você acha que conseguiria explicar se tivesse que participar de um desafio assim. E ok, até agora nesse vídeo eu não consegui fugir de falar algumas vezes a palavra força e massa, mas eu garanto que foi absolutamente necessário e daqui em diante eu vou conseguir fazer o desafio sem errar. Continuando, imaginem agora um foguete espacial, que é muito maior do que um elevador. Para saber se o peso que você sente é da aceleração ou de um campo gravitacional, é preciso entender que o mesmo princípio do elevador acontece aqui. Lá dentro, o seu peso vai se projetar para baixo em linha reta e ele vai aumentar, por exemplo, em linha reta, sei lá, em direção do centro da Terra. Mas se a nave ficar parada próxima ao campo gravitacional da Terra, o seu corpo vai ser atraído para o centro do planeta e não vai seguir uma linha reta. Se você tiver um objeto dentro da nave que está do seu lado oposto, esse objeto vai se aproximar de você durante a queda. E isso acontece porque a gravidade não é uma atração. Ela afeta o tecido do... ok, eu não consigo fazer isso sem força, eu vou ter que falar força. Ok, isso acontece porque a gravidade não é exatamente uma força. Eu perdi, ok? Eu perdi o desafio. Isso acontece porque a gravidade não é exatamente uma força. Ela afeta o tecido do espaço, que é curvo. Então, se você tem uma linha num espaço curvo, essa linha deixa de ser reta. Assim como a luz. Não existem linhas retas no universo porque a gravidade desvia tudo. E sabe o que não importa mais aqui? Eu vou ter que fazer um sacrilégio que físicos odeiam. O peso dos objetos. Sim, eu devia ter falado essa outra palavra que eu não posso falar nesse roteiro, mas eu vou falar peso. O peso dos objetos não importa mais aqui, porque eles não são puxados pelos planetas por uma atração. Os objetos seguem um caminho natural em um espaço curvo. Isso significa que a gravidade não é, eu vou ter que falar aqui, uma força. Ela age no próprio tecido do universo. E é claro que ainda existem muitas perguntas sobre o universo, mas de uma coisa que nós temos certeza. As leis que regem o universo são as mesmas que agem aqui na Terra e em todo o resto do cosmos. E isso também vale para a gravidade. Eu falhei miseravelmente na minha tarefa de explicar a gravidade sem usar força e massa, mas eu espero que vocês tenham entendido que foi por uma boa causa. Mas ainda assim é um bom exercício, sabe? Foi divertido. E aí, tá explicado? Falar sobre a gravidade pode parecer um pouco difícil, ainda mais sem poder falar algumas palavras específicas. Se você gostou do vídeo, deixa um like e não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!